Senhor presidente, eu venho comentar aqui um artigo publicado hoje no Estado de São Paulo, de autoria do presidente da República, Michel Temer, cujo título é "O Brasil voltou aos trilhos". E, sinceramente, senador Roberto, eu acho que ele tem razão. E o que ele coloca aqui, de fato, está acontecendo do ponto de vista positivo. Mas, presidente, é muito pouco querer voltar aos trilhos. O Brasil precisa fazer uma inflexão. Além de voltar aos trilhos, porque trem descarrilhado não vai a lugar algum, é preciso, ao colocar no trilho, definir um rumo diferente. Por exemplo, ele coloca aqui, e é verdade, que tem havido uma recuperação do emprego. Mas, gente, não é esse o emprego que o Brasil deve querer para a sua população no século XXI. Tem que recuperar o emprego, voltar para o trilho, mas tem que dar uma inflexão para que dentro de algum tempo, e não vai ser o presidente Temer nesse momento, nenhuma cobrança a ele fazer, mas os próximos candidatos à presidência têm que trazer uma ideia de não só voltar aos trilhos que o Temer está colocando na economia, mas qual é o destino do trem. O emprego recuperar, mas de mão de obra sem qualificação, com baixo salário, com uma produtividade ridícula no cenário mundial, não satisfaz o Brasil. Ele diz mais adiante que o PIB voltou a crescer. E é verdade. E estava em recessão há anos. Então, esse é um mérito dele, do ministro Meirelles. Mas não é esse o PIB que a gente quer para o futuro. Esse é o PIB da agroindústria que caracteriza o Brasil, com bens primários, há 500 anos. Já foi ferro, já foi algodão no seu estado, já foi ouro, já foi prata, agora soja. Não basta isso para o futuro. O rumo do trilho é uma economia em que o produto interno bruto seja alto, em que a população tenha produtividade, em que os bens não sejam mais basicamente primários. Tem que ser bens de alta tecnologia. Ele aqui mais adiante fala na safra de grãos. Tudo bem, mas eu quero ver uma safra de chips. Eu quero ver construirmos nas próximas décadas até, não pode ser em poucos anos, eu quero ver remédios de ponta que outros países produzem e a gente não consegue. Ele fala aqui que nós estamos tendo, e é verdade, positivos resultados na balança comercial, mas a balança comercial é nada quase em bens de alta tecnologia. Nós exportamos grãos e importamos chips, inteligência. Não podemos nos contentar em voltar aos trilhos. Temos que trazer um rumo novo para os trilhos da história do Brasil. Ele fala, em algum momento, no seu artigo, que nós estamos com uma melhor taxa de juros, mas ainda é alta. Além disso, eu quero saber como aumentar a taxa de produtividade, competitividade, inovação do Brasil. Não podemos nos contentar em comparar o Brasil de hoje com o Brasil de alguns anos atrás. Eu quero comparar o Brasil com os outros países que estão dando o salto, que não se contentaram em ter o trem no trilho, mas definiram um novo rumo para o trilho. Ele fala, e é correto, que sobre os investimentos sociais, os benefícios da Bolsa Família, que aumentaram 12,5%. Tá bom, isso é voltar ao trilho, mas eu quero saber qual é a proposta de um candidato a presidente para que dentro de 10, 15, 20 anos nenhuma família precise de bolsa para sobreviver. Está faltando esse discurso. No artigo do presidente Temer, tudo bem, porque o que ele quer é que o Brasil esteja de volta aos trilhos, e é o máximo que ele pode conseguir nos 2 anos e meio dele. Mas e os candidatos a presidente? Qual é o candidato a presidente que vai dizer: eu vou levar o país a um rumo diferente na história? Um rumo em que não apenas a economia cresce, mas cresce com um PIB bonito,
E a beleza do PIB vem do respeito ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, vem da produção daqueles bens que são compatíveis com a realidade, contemporaneidade dos tempos de hoje. Nós precisamos aqui, ele fala, da reforma da educação de base, e eu apoiei, e estava certo quando apoiava. E é um avanço, mas é um avanço tímido. Voltar aos trilhos, de fato, é fazer uma pequena reforma no ensino médio. Mas o destino do trilho é um dia podermos dizer que nesse país nenhum cérebro ficará para trás por falta de acesso a uma educação de qualidade. O destino do Trem Brasil é que o filho do pobre estude na mesma escola do filho do rico. E essa escola, dos dois, seja tão boa quanto as escolas de países que hoje estão na ponta e que não estavam na ponta há alguns anos atrás. Portanto, eu venho aqui dizer que concordo, senador Sérgio, com o que diz o presidente Temer. Voltou aos trilhos o Brasil, mas não me contento com o destino que esse nosso Brasil vem em trilhos tradicionalíssimos do ponto de vista da educação, do ponto de vista da ciência e da tecnologia, do ponto de vista de um PIB antiquado, que, além disso, estava caindo, deixou de cair, tem que reconhecer, mas continua o mesmo, de 500 anos. Temos que dar um salto nisso. Ele fala no aumento da produção de automóveis. Isso é bom, mas a gente está caminhando para uma sociedade do transporte público e não mais da venda de milhões de automóveis todos os anos. Isso não vai segurar muito tempo. Além disso, esses automóveis deviam estar saindo já com combustível elétrico e não mais fóssil, como estão fazendo os outros países. É isso, senhor presidente. Agradeço o tempo e a generosidade que o senhor deu no tempo, deixando claro que, sim, está certo o artigo. Voltou aos trilhos em algumas coisas, mas não basta. É preciso um candidato a presidente ou alguns candidatos que digam qual é o destino para onde ele quer levar o Brasil. Para onde vão os trilhos? E não apenas acabamos com o descarrilhamento que vinha acontecendo. Para onde queremos que vá o Brasil? Esse é o debate que devemos ter até a eleição de 2018. É isso, senhor presidente.